Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a situação na Argentina com o fim do cepo cambiário, né? Lembra, o cepo cambiário era o controle de câmbio que havia na Argentina, aquele negócio de dólar legal, dólar paralelo, coisa e tal, e acabou isso, né? Desde segunda-feira acabou. E muita gente estava apostando que havia uma disparada do dólar, que ia ser uma tragédia completa e coisa e tal, e a verdade é que não tá. Tá funcionando o câmbio flutuante lá na Argentina de acordo com o Milei sem problema nenhum. O valor do dólar caiu. Aí você pode falar aqui, olha só, mas na verdade está dizendo aqui, ó, o peso despencou, o dólar subiu quase 5%, diz o Globo aqui. No entanto, está dizendo aqui ó, que o dólar blue cai mais de 6%. Então, peraí, o dólar subiu ou o dólar caiu? A explicação é óbvia, né? O Globo está dizendo que o dólar subiu porque o dólar oficial era menor do que o valor do dólar agora. Agora não existe mais valor oficial. Agora, antes você tinha o valor do dólar oficial e o valor do dólar no paralelo. É lógico, o dólar oficial era sempre mais barato do que o dólar no paralelo. Agora acabou, é um dólar só. Aí o que aconteceu? Ficou um valor intermediário. Aí a Rede Globo quer criticar o governo do Milei, aí está dizendo que o valor do dólar subiu porque o dólar oficial subiu para o valor atual agora. E, por outro lado, se você olhar pelo lado positivo, o dólar blue caiu, o dólar paralelo caiu, né? Então é óbvio que estão fazendo isso daqui, mas isso é só um ajuste. O mais importante é isso, ajustou. Porque o que se temia é o que aconteceu em 1999 aqui no Brasil, quando o Fernando Henrique Cardoso, depois das eleições ganhas, resolveu mudar o dólar, que também era fixo naquela época aqui no Brasil, por um motivo de bandas cambiais transversais, deslizantes, e não sei o que lá, um negócio que não fazia sentido nenhum. E o que aconteceu? O dólar começou a subir, a disparar no Brasil completamente, e acabou, tudo quebrou, todo esse ajuste do Fernando Henrique quebrou e virou o dólar flutuante que a gente tem hoje, não tem alternativa. Acabou sendo uma coisa positiva também, tá? No final foi positivo, né? Mas foi doloroso no momento ali, né? E o medo que eles tinham é que isso acontecesse com a Argentina também, e não aconteceu. Essa notícia foi sugerida por Heitor V, Movimento Antiestatista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ativos da Argentina disparam após o fim dos controles cambiais e novo acordo com a FMI, né? Ativos da Argentina, o quê? Ações da Argentina dispararam. E não foi só por conta do fim do controle cambial e do novo acordo com a FMI, não. Também foi por causa disso daqui, ó. Ontem teve um encontro entre o Milei e o secretário do Tesouro americano, o Bessent. O Bessent esteve na Argentina, esteve na Casa Rosada e falou que vai negociar com o governo argentino, iniciou negociações de uma zona de livre comércio entre a Argentina e os Estados Unidos. Isso é uma coisa extremamente positiva e, lógico, também interferiu nas ações argentinas que subiram e subiram muito, né? Todos os ativos argentinos subiram bastante, as ações da Argentina tiveram uma alta enorme, que a YPF subiu 11% e continuam em alta, tá? A Bolsa Argentina continua em alta em função de ter dado certo esse ajuste que o Milei fez. Mais um golaço de placa do Milei. O Milei está fazendo tudo certo. E olha só, não tem segredo, é só focar na economia, é só ir atrás de você diminuir o tamanho do Estado e aumentar a eficiência econômica, cortar barreiras, cortar subsídios, cortar todas essas besteiras que o Estado cria na economia, né? Então, é lógico que está o G1 aqui, não porque o peso despencou, o dólar subiu lá na Argentina, a Argentina reduz controle do câmbio, o peso despenca, tá vendo como que o Milei quebrou a economia da Argentina e não sei o que lá e coisa e tal. Não, o Milei fez uma coisa fantástica, acabou com o controle cambiário, que tinha que ser acabado já há muito tempo. O negócio de ter controle do câmbio pelo país sempre dá merda no final. Tem algumas pessoas que falam assim, Peter, mas a China controla o câmbio? E quando chegar a merda na China, eu vou falar para vocês, tá vendo que vocês falaram que tá vendo, a China controla o câmbio, e dá merda na China, é lógico que dá. Conseguiu muita coisa? Não porque estava controlando o câmbio foi uma coisa acessória. No final das contas, a China está ferrada com esse câmbio seguro dela ali, porque impede o mercado livre de moedas. Isso faz com que o yuan seja desvalorizado artificialmente, isso prejudica a população chinesa no final das contas. O pessoal critica muito as tarifas do Trump, e é verdade, são motivos de crítica, mas a desvalorização do yuan é igualmente uma espécie de tarifa também que a China coloca e que também prejudica o povo chinês no final das contas, né? E diga-se de passagem, quando o Paulo Guedes desvalorizou o real também na época do governo Bolsonaro, eu também critiquei o Paulo Guedes, tá? Porque isso também o Paulo Guedes estava botando uma tarifa nos brasileiros.
Os brasileiros ficaram todos mais pobres para ajudar o governo brasileiro do Paulo Guedes. Acho errado, não é assim que se resolve o problema. O problema, você tem que ir na direção da liberdade econômica sempre, né? Enfim, aqui ó, a flexibilização do cepo cambiário. Eles não querem dizer que acabou com o cepo, porque dizer que flexibilizou, que está entre bandas e coisa e tal, mas na verdade virou flutuante. Então é isso daí. Determina o fim da paridade fixa para a moeda argentina e introduz o câmbio flutuante. Com isso, o governo Javier Milei ensaia o fim do sistema de restrição cambial que estava em vigor desde 2019, limitando a compra de dólares, né? Ou seja, eles não querem dizer que acabou o cepo cambiário, porque isso todo mundo na Argentina queria isso e o Milei conseguiu fazer, né? Nos primeiros dias após os anúncios, a moeda argentina se desvalorizou 11,38% em relação ao dólar. De novo, desvalorizou em relação ao câmbio oficial. Agora não faz sentido comparar isso, porque o câmbio paralelo caiu aqui. Ó. A Argentina, o peso se ajusta no primeiro dia, o dólar blue cai mais de 6%. Ou seja, o câmbio que era antigamente o câmbio paralelo, né, caiu o valor do dólar. Chegou numa coisa intermediária, que é o que se esperaria nesse caso. Você tinha dois valores de dólar, tinha gente ganhando dinheiro aqui e gente perdendo dinheiro aqui. Agora que você acabou com essa diferença, os dois ficam no meio do caminho. Ninguém mais perde, ninguém mais ganha. Livre mercado. Ganha e perde quem produz, não quem fica com favor do governo para poder comprar dólar mais barato, né? Aqui, ó, as medidas do Milei estabeleceu uma faixa de oscilação do preço do dólar e coisa e tal. O item Merval subiu pra caramba. Um monte de coisas subiram aqui, de bancos lá da Argentina subiram, né? Aqui, ó, controle de câmbio na Argentina caiu. Quais os impactos no preço e na economia, né? A expectativa é que isso melhore, no final das contas, a economia argentina, garanta uma inflação mais baixa. Aqui explica que era o cepo cambial, né? As pessoas físicas tinham uma limitação de compra de $200 por mês. Ou seja, no final das contas, é praticamente nada, né? E como é que fica agora? Qualquer um pode comprar sem limite nenhum, né? E o câmbio flutua naquilo ali. É lógico, foi importante receber o aporte do FMI, porque o que acontece nesse momento é que muito argentino está comprando dólar. Evidentemente que está. Eles sempre quiseram comprar dólar, antes tinha que comprar dólar com os doleiros ali na Cali, Flórida ali. E agora, né, eles podem comprar direto no banco, muito melhor isso daqui, né? Enfim, muito boa essa economia, essa medida econômica do Milei, mais um gol de placa do Milei. Agora, outro gol de placa dele, e que mais uma vez a imprensa brasileira não está falando, foi o encontro dele com o Bessent lá na Casa Rosada, em que eles iniciaram a discussão para um regime de mercado livre entre Estados Unidos e Argentina, né? Isso é bom por vários aspectos. É bom porque oferece uma saída para o Trump desfazer a merda que ele fez com a questão das tarifas, né? Se o Trump começa agora, de fato, a negociar com os países e a estabelecer zonas de livre comércio e coisa e tal, isso certamente vai ser... Esse acordo, que pode ser o primeiro desses acordos, vai estabelecer o padrão para todos os outros acordos que os Estados Unidos fizer com outros países e certamente vai ser uma coisa positiva para a Argentina, que começou esse processo, e para todo mundo que entrar nele, né? E certamente vai acabar sendo uma punição para governos como o do Lula, que vai ser negado esse tipo de coisa simplesmente por motivos políticos no final das contas. Se o Brasil tentar fazer esse acordo, não vai conseguir. E aí, ou seja, você tem de fato uma coisa positiva no final dessa coisa toda, uma saída positiva para a lambança que foi esse aumento de tarifas do Trump, né? O país não dá muitos detalhes aqui sobre o acordo, né? Mas aqui no Infobae eles falam justamente sobre essa negociação. Está começando a negociação, mas seria uma coisa realmente excelente para a Argentina esse acordo de livre comércio, né? E para os Estados Unidos também. Olha que coisa bacana. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.